Ok, moçada, estamos começando hoje a gravação do nosso primeiro programa do canal Geografando com Professor Tiago. Pois bem, hoje nós vamos comentar um assunto aí bastante relevante com foco ao vestibular, né? Que são as questões do conflito civil que vem fazendo aí centenas, milhares de vítimas e milhões de refugiados, né? Ou seja, as pessoas sendo obrigadas aí a saírem de suas casas, saírem de suas cidades e até mesmo de seus países para fugirem aí da escalada crescente de violência que vem afetando a Síria. Bom, mas antes de entendermos melhor o contexto atual da Síria, nós não podemos deixar de considerar algumas questões históricas sobre esse país. A Síria, por séculos, foi uma colônia francesa. Posteriormente, no pós-Segunda Guerra Mundial, ao conquistar a sua independência, veio passando por uma sucessão de governos totalitários, governos absolutistas, até que no ano de 1971, Hafez Assad, pai do Bashar al-Assad, por meio de um golpe de Estado, assume o controle político do país. Hafez Assad, reconhecido pela comunidade internacional por ser um ditador extremamente violento, aquele que combatia com extrema crueldade todos os seus opositores. Em aproximadamente 30 décadas, Hafez Assad matou mais de 200 mil pessoas. Quem eram essas pessoas? Opositores ao seu regime. E no ano 2000, com a sua morte, o seu filho Bashar al-Assad assume o poder político do país e dá continuidade às práticas absolutistas que até então seu pai conduzia. Bem, para elucidar melhor as questões ligadas a esta onda de violência que a Síria atravessa, a esta guerra civil que a Síria vem vivenciando, nós temos que retomar um pouco ao ano de 2010, na passagem de 2010 para 2011, no qual nós tivemos aí o início de uma onda de protestos no norte da África, mais precisamente na Tunísia, que foi chamada de Primavera Árabe. A Primavera Árabe tem uma particularidade. Pela primeira vez, civis, pessoas não vinculadas a grupos religiosos, a grupos políticos, e na sua maioria jovens, foram às ruas reivindicando direitos que são universais: democracia, direito à cidadania, melhores condições de vida, condições de trabalho, escolaridade, enfim. O que as pessoas queriam? Máquinas públicas que funcionassem, queriam liberdades, queriam democracia. E esta onda de protestos que começou em um pequeno país na Tunísia, logo se espalhou pelo norte da África e chegou ao Oriente Médio. A Síria foi um dos últimos países do Oriente Médio a ter o início desse processo chamado Primavera Árabe, que no primeiro momento, os opositores do Bashar al-Assad foram às ruas de Damasco, capital da Síria, e começaram a protestar pacificamente contra a ditadura da família Assad, que já se arrastava por mais de 40 anos. Pois bem, nesta perspectiva, o Bashar al-Assad, ao invés de chamar os seus opositores para o diálogo, executou a prática que todo ditador faz: responder com violência, responder com crueldade. Esses manifestantes, não tendo outra forma de diálogo, também pegaram em armas, e aí o conflito começou a ganhar proporções maiores. O detalhe foi que a partir de 2013, antes, todos os opositores que estavam formados, coesos em um único grupo, começaram a se dividir. E nessas divisões, começamos a ter o seguinte cenário: todos contra o Assad e o Assad contra todos. Ou seja, o objetivo inicial, que era derrubar o Assad, deixou de ser o único objetivo existente. Então passamos a ter grupos brigando pelo poder, grupos de opositores brigando pelo poder, e o Assad guerreando, brigando contra todos esses grupos. E nesta divisão surgiu um grupo ultra-radical, extremista, denominado de ISIS, tá? Ao qual tem por objetivo a formação de um Estado Islâmico, ou seja, um califado que, além de terras da Síria, também contemplaria partes da Turquia, partes do Iraque e do Irã. Assim, caso o objetivo do Estado Islâmico se constituísse,
nós teríamos então a formação de um califado, que seria um reino cujo chefe de estado é representado na pessoa de um califa, daí o nome califado, e as regras sociais seriam regidas pelo princípio do islamismo sunita, ou seja, teríamos um poder teocrático. Vale a pena destacar que o Estado Islâmico, para você vestibulando, pode ser facilmente reconhecido pelos seus requintes de crueldades, decapitações, sequestros, atos terroristas, além da bandeira preta com um fundo branco e dizeres em árabes, expressando a seguinte frase: não há outro Deus que não seja Deus, ou seja, não há outro Deus que não seja Alá, lembrando que Alá significa Deus em árabe. Pois bem, esse conflito contemporâneo na Síria, ele é na verdade o resultado de uma sucessão de equívocos propositais e intencionais que foram se construindo na geopolítica internacional. Temos inúmeras evidências, até mesmo pelo fato do próprio Ocidente, nesse caso aí liderado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, ter apoiado, ter financiado a manutenção do Bashar al-Assad, pelo seguinte argumento: o Assad poderia fazer todas as atrocidades que ele queria, desde que segurasse os seus opositores, os mesmos opositores que eram contra a presença do Estado de Israel, a existência do Estado de Israel. O problema ganhou uma atenção maior no âmbito internacional a partir da eleição do Donald Trump, presidente esse reconhecido pelo seu caráter mais militarizado, pelas suas condutas e ações unilaterais no âmbito militar. Assim sendo, é importante também nós estarmos destacando que o que o Irã, o que a Rússia tem a ver com isso? A Rússia e o Irã têm a ver com isso sob forma de serem países que apoiam o Bashar al-Assad, não só pela sua ideologia, mas principalmente pela sua postura anti-ocidental na região. Ou seja, o que os iranianos querem? O país dos ayatolás querem que o Ocidente, Estados Unidos, país da União Europeia, que a OTAN pare de influenciar o Oriente Médio. O que a Rússia quer? Recuperar o seu prestígio militar que existiu durante os anos da Guerra Fria, que com a derrota do país, esse prestígio acabou deixando de existir. E o que a Rússia quer é essa retomada. E no caso dos Estados Unidos, o grande interesse seria o quê? Garantir, entre aspas, uma estabilidade da região, visto que a Síria possui importantes oleodutos e gasodutos que levam o petróleo e o gás do Oriente Médio para o Ocidente, além de ter uma condição de estabilidade para que eles possam controlar o petróleo e, consequentemente, colocá-los no mercado a um preço mais baixo, que é muito importante, o que é muito atrativo para a economia dos Estados Unidos. Assim, já encerrando esse cenário de crueldade, marcado aí pela sucessão de equívocos, o Assad usando bombas químicas, o Donald Trump respondendo sem o aval da ONU com o lançamento de bombas, ou seja, um conflito que quem verdadeiramente está perdendo é o cidadão comum, é o indivíduo como você e eu, que só quer poder acordar de manhã e trabalhar, estudar, criar um contexto de vida, certo? Então, qual é a perspectiva? Podemos dizer que vai ter guerra? Não. Podemos dizer que não vai ter guerra? Também não. O que nós podemos afirmar? Que nós estamos diante de um cenário geopolítico bastante delicado e com muitas propensões de que esses conflitos do Oriente Médio se alastrem e se espalhem ainda mais. Não podemos deixar de considerar que a Rússia, como os Estados Unidos, são potências nucleares. E este fato por si só já basta para deixar o mundo de cabelo em pé. Então, pessoal, espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse conflito atual da Síria, sobre esse momento atual. Relembrando, gente, que não existem bonzinhos e mauzinhos. O que existem são jogos de interesse geopolítico internacional e que as grandes vítimas são os cidadãos comuns, aqueles que apenas querem poder viver e, por conta da intolerância, por conta da ganância, estão pagando com suas vidas. Gente, por hoje era isso e nas próximas videoaulas estaremos aí apresentando novos vídeos com temas de relevância. Façam sugestões, entrem no meu perfil de Facebook,
Professor Tiago Hernandes, na minha página do Facebook, Professor Tiago Hernandes. Façam suas sugestões. Meu e-mail, prof.tiagohernandes, Tiago com H, Hernandes com HS no final, @hotmail.com. Valeu e até a próxima.